Boa tarde, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez com conteúdo de história. Espero que vocês tenham entendido a explicação da semana passada, a correção da atividade. E nós iremos começar agora um novo capítulo, o capítulo 5, que tem início na página 66 do livro, certo? Eu sugiro que vocês abram o livro e vão acompanhando o vídeo com o livro aberto. O capítulo é Egito e o Reino de Kush. São grandes impérios que contribuíram para a história do continente africano. Como eu tenho sempre feito, eu divido o capítulo em 2 ou 3 partes e apresento para vocês os primeiros tópicos do capítulo, não é isso? Então nós vamos ver agora nessa aula 3 tópicos. África, organizações políticas, na página 67. Cotidiano no Egito, nas páginas 67, 68 e 69, e o Império Egípcio nas páginas 70 e 71. Mas antes da gente começar realmente o capítulo, eu vou falar um pouco sobre a localização do Egito. Eu coloquei um mapa do mundo, e eu vou falar um pouquinho no próximo slide sobre a localização do Egito, para que vocês entendam, né, o que é que nós estamos falando. Vocês devem estar lembrando do conteúdo passado. É bom a gente sempre fazer uma relação com o conteúdo anterior. No capítulo passado, a gente falou sobre a ocupação na América. Então, nesse mapa do mundo aí, se você olhar e ler o nome dos continentes, você vai ver, tem América do Norte e América do Sul. Foi o capítulo passado que nós estudamos. Agora, nós vamos estudar sobre um império, né, um dos reinos mais importantes da África, se não o mais importante, que é o Império Egípcio. Então você vai localizar a África aí no centro dessa imagem. Você pode ver que tem todos os continentes do mundo e eu coloquei para você entender onde está localizada a África. E olhe só, no próximo slide eu coloquei o mapa do Egito, para você saber onde o Egito se localiza dentro da África, para a gente poder compreender primeiro a localização. Então vejamos, aí na esquerda tem o mapa do continente africano, e de vermelho é onde está situado o Egito, né? Então você pode ver que o Egito está situado no norte, né, da África. Do lado direito eu coloquei uma figurinha para mostrar o caminho que o rio Nilo faz, né? O rio Nilo é o rio mais importante do Egito. Agora nas explicações nós vamos demonstrar a importância do rio Nilo para o Egito. Foi através das águas do Nilo que surge o grande Império Egípcio. Pronto, agora vamos realmente começar o capítulo. Abram aí na página 67, certo? E leiam esse tópico. Esse tópico diz o seguinte: organizações políticas. Então é importante que vocês entendam que dentro da África, aquele continente imenso, tinha várias maneiras de se organizar. Então tinham locais que só tinham pequenas aldeias. Tinham outros locais que tinham cidades-estado. Tinham outros locais que tinham reino, e esses reinos se transformaram em grandes impérios. Então, no Egito, houve também isso aí. Começou com uma pequena aldeia, depois outra aldeia próxima ao Nilo, e aí foi se formando. Então, na página 67, diz a diferença de cada um desses tipos, né, de organização, dessas organizações. A aldeia, ela é a mais simples. É uma comunidade pequena, onde só tem um líder que manda em tudo, né? As pessoas obedecem a esse líder. A cidade-estado, ela é mais organizada. Às vezes tem até uma muralha ao redor da cidade para proteger. Tem comércio, tem praças, é uma coisa mais organizada. O reino, ele é um pouco maior do que a cidade-estado. É quando uma pessoa tem autoridade sobre várias aldeias ou cidades. Já um império é quando uma pessoa tem autoridade ou tem poder sobre várias cidades de várias regiões. Dando continuidade na página 68 e 69, a gente vai ver o cotidiano no Egito. Primeiro, vamos entender o que é a palavra cotidiano. Cotidiano
tem a ver com o dia a dia, com as atividades do dia a dia, com os hábitos que cada pessoa tinha. Então, como era esse cotidiano egípcio? Naquele momento, né, há muitos anos atrás, as principais atividades eram a pesca, a agricultura, tinha o comércio, mas o comércio às vezes era feito nos rios. Então, a fonte mais importante da economia vinha da água. As aldeias, elas ficavam próximas aos rios. As grandes cidades, os grandes impérios, eles se formaram próximos aos rios. E isso aconteceu no Egito. Lá tem um rio chamado Rio Nilo, que é imenso. É um dos maiores do mundo. E ele possibilitou que o Egito crescesse. Então aí no primeiro tópico vocês podem ver o que? Os habitantes que moravam às margens do Rio Nilo aprenderam a canalizar e direcionar as águas. Canalizar, eu vou já mostrar no próximo slide uma figura. É construir canais, é levar a água de um local para o outro bem distante, através de canais. Então eles mudaram o curso da água. Eles precisavam de água para as plantações que estavam distante do rio, então eles levavam a água através desses canais. O que foi que eles criaram também? No dia a dia, eles observaram a natureza, que é o segundo tópico, e criaram um calendário. Vocês podem estar se perguntando, professor, e para que um calendário? É importante, pessoal, por exemplo, saber o período das chuvas, o período da seca. Porque quando você sabe o período da chuva, o período da seca, você sabe o melhor momento para plantar. Então eles viviam de quê? De pesca, de agricultura. Eles tinham que entender como a natureza funcionava. E eles fizeram esse calendário. Para os egípcios, o rio Nilo era sagrado. Suas águas fertilizavam o deserto e por isso, aos olhos dos egípcios, ele era um deus. Então eles tinham o rio Nilo como se fosse um deus. Um deus que trazia, né, a maneira deles sobreviver, a vida para eles. Como vocês podem ver nessa figura, na parte de baixo estão os canais que eles utilizavam para transportar a água de um local para o outro. Então fica bem fácil de ver como eles conseguiram aprender a manusear a natureza. Então se eles precisavam de água em outro local, eles conseguiam levar essa água através desses canais de irrigação. Além disso, vocês podem ver também vários barcos, porque o rio Nilo era utilizado para o transporte. Na África existe um grande deserto que passa por vários países e isso dificulta o transporte. Então, como é que eles faziam a locomoção de um local para o outro? Quando dava, muitas vezes eles faziam através de barcos, né? E eles usavam o rio Nilo para isso. Ok? Então, eles aprenderam através do calendário o momento que o rio ele enche. Chove naquele período, o rio enche, o rio alaga a terra que está de um lado e de outro. Quando o rio diminui o volume dele no período de seca, aquela terra ela está toda úmida, ela está molhada, ela está própria para ser plantada. Inclusive eu quero que vocês prestem atenção nesse quadrinho amarelo que tem aí do lado. Vocês olhem na página do livro, porque é uma das questões que eu solicitei na atividade, no final da aula. Nas páginas seguintes, né, nas 70 e 71, tem como se formou o Império Egípcio. Então, no primeiro tópico, vocês podem ver que existiam várias aldeias e essas aldeias começaram a guerrear entre si atrás de terra e poder. Então, se você ler prestando atenção, você vai entender que todo mundo naquela época procurava as margens dos rios, porque precisava de água. Por isso que não só o Egito, mas as grandes comunidades que cresceram naquele momento, cresceram às margens de um rio. Porque a água era vida, como ainda é hoje. Então, a economia não era pesca, agricultura, o transporte de mercadorias, fazia isso tudo através do rio. Então, no Egito não foi diferente. Tinham várias aldeias nas margens do Nilo
E essas aldeias começaram a guerrear atrás de poder. E aí uns foram fazendo acordo com outros, e essas aldeias foram aumentando, até que tornou-se dois grandes grupos, que vocês podem ver nesse segundo tópico. É o Alto Egito e o Baixo Egito. E esse Alto e Baixo Egito continuaram brigando, até que uma pessoa conseguiu dominar todos esses grupos. Então, vocês podem ver aqui no terceiro tópico, por volta do ano 3100 a.C., o rei Menés, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, unindo os dois. Então, os dois reinos eles foram unidos. E o Menés tornou-se o primeiro faraó. Vocês já devem saber que o faraó do Egito era a autoridade máxima. Era quem tinha mais poder. Ele mandava no exército, ele mandava na religião. Era a pessoa que tinha mais poder no Egito, era o faraó. E o primeiro faraó foi o Menés. E para concluirmos, né, a aula dessa semana, nós temos uma atividade, apenas 5 questões. Todas as respostas estão no livro. Eu coloquei aqui as páginas para ficar mais fácil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo muito interessante sobre o Egito. E na próxima semana nós faremos a correção da atividade. Boa semana para vocês.